Boa noite a todos. Bem-vindos à sessão comemorativa do Dia de São Lucas, numa ação conjunta da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, e este ano, desta vez, subordinado ao tema Comunicação Social, em Sociedade e em Saúde, os desafios de uma nova era. Para nos ajudar a refletir um bocadinho sobre estes temas da comunicação tão atuais e tão desafiantes, temos hoje connosco o Dr. Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, o professor José Augusto Simões, médico de família, coordenador do Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Centro, membro do Gabinete de Apoio ao Médico da SRCOM, professor associado da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior e membro do Núcleo Diocesano da Associação dos Médicos Católicos Portugueses. Temos também a doutora Paula Carmo, assessora de comunicação da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e o professor Filipe Frois, pneumologista, consultor da Direção-Geral de Saúde, coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos e membro do Conselho Nacional de Saúde Pública. Ora, creio que temos reunidas as condições para uma boa conversa e um bom debate sobre este tema tão desafiante que é a comunicação. E, desta feita, passava a palavra ao Dr. Carlos Cortes para uma introdução ao tema. Sim, muito boa noite a todos, boa noite aos palestrantes, enfim, boa noite ao Carlos, ao Filipe, ao José Augusto e à Paula. No momento que é um momento interessante, que nós repetimos todos os anos, neste dia 18 de outubro, e que nós comemoramos sempre, já desde há alguns anos, e com muita satisfação minha, com imenso gosto, com a Associação de Médicos Católicos Portugueses. E através do professor José Augusto Simões, colega, enfim, amigo e colaborador muito participativo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e cumprimento todos aqueles que dão atenção, que dão tempo a este dia. Este dia, efetivamente, em muitas partes do mundo, é o Dia do Médico. Nós em Portugal não festejamos, não assinalamos nesta altura, mas o 18 de outubro em muitos países é assinalado como sendo o Dia do Médico, que é o dia comemorativo de São Lucas. E São Lucas, além de um apóstolo, era um médico e tinha aqui outra característica muito interessante, que era um artista, era um pintor. Eu não queria aqui falar muito sobre este aspecto da ligação da arte, sobre a produção dos médicos e da sua ligação também à arte, mas há aqui outro aspecto que me interessou e que me interessa, enfim, em São Lucas, e que até pode fazer muito sentido nesta sessão de hoje, que é uma sessão de comunicação, sobre a comunicação social, enfim, na nossa sociedade e numa área muito complexa que é a saúde. De alguma forma, São Lucas também era um comunicador, porque era um apóstolo, ele, enfim, é o autor do terceiro Evangelho, era um pintor, portanto era uma das formas de comunicação na Idade Média, e era um iconógrafo. Portanto, era alguém que também participava, enfim, na altura, e tinha um papel muito interessante na comunicação com os outros, na divulgação daquelas que eram as suas ideias. E, de facto, enfim, nós vivemos num mundo de comunicação, onde não basta, infelizmente, muitas vezes, nós fazermos bem, mas além de fazermos bem, temos que saber mostrar bem aquilo que fazemos. E era um tema, ainda antes do início desta sessão, quando nós estávamos aqui nos preparativos, enfim, desta sessão de streaming, que nós estávamos aqui a referir, que é a necessidade que as instituições, e neste caso estávamos a falar da Secção Regional da Ordem dos Médicos, têm de comunicar, tem de transmitir as suas ideias, de transmitir o seu pensamento, aquilo que defendem, e por vezes não é difícil, porque a comunicação, além de
ter que ter um emissor, enfim, um receptor, ter que ser muito assertiva, muito perceptível. No caso da saúde, tem aqui um aspecto que é complexo, porque tem que transformar uma informação que é por vezes muito técnica, que faz parte, enfim, de um grupo restrito de elite científica, que são os médicos, e essa informação tem que passar, enfim, para um outro grupo de pessoas que não está por dentro, obviamente, destes sistemas mais diferenciados, e esta comunicação em saúde torna-se por vezes, estou a falar da comunicação, enfim, em termos de comunicação social, torna-se muito complexa. Eu não me estou a limitar, obviamente, aqui à parte da comunicação, numa relação que nós médicos conhecemos muito bem, que é a relação médico-doente. E nós, enfim, eu próprio, muitas vezes na minha atividade como representante da Ordem dos Médicos, é por vezes difícil passar algumas mensagens que são para nós médicos mensagens muito importantes, nomeadamente a focalização que nós colocamos na defesa do interesse dos nossos doentes, na defesa da qualidade da saúde, e por vezes há aqui mensagens que são difíceis de passar, mas enfim, nós temos aqui vários especialistas de um lado e do outro da comunicação que saberão muito melhor do que eu explicar tudo isso. Portanto, ao professor Dr. José Augusto Simões, ao Dr. Filipe Frois, ao Carlos Cardoso, Ceiça Cardoso e à Paula Carmo, desejo, e a todos, obviamente, todos aqueles que nos estão a ouvir através enfim, da internet, que é um grande meio de divulgação e de comunicação, uma excelente sessão. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos. Acho que ficamos aqui com a tónica colocada no sítio certo. Vai ser uma conversa interessante, mas desafiante, porque o tema da comunicação também é muito desafiante, e estes novos dias e estes novos tempos também nos impelem a abraçar este desafio que é a comunicação e a tentar estratégias criativas para a caminhar nos dias de hoje. Entretanto, e antes de passar a palavra ao primeiro comunicador, também solicitar que todos possam participar, para que isto seja uma sessão não só expositiva, mas interativa, para que possamos levar um bocadinho mais desta sessão, que todos possam deixar as vossas questões, que eu vou tentar, com apoio, ir gerindo essas questões e colocá-las aos palestrantes para tentarmos enriquecer a sessão. E assim, reforçando a necessidade e a importância da vossa participação, passava agora a palavra ao professor José Augusto, a quem foi pedido que refletisse um pouco sobre os dilemas entre o emissor e o receptor. Comunicar uma mensagem que pode não ser a esperada. Muito boa noite, e começo por cumprimentar os membros do painel, o Dr. Carlos Cortes, o Dr. Filipe Frois, a Dra. Paula Carmo e o Carlos Ceiça Cardoso, que foi, no fundo, o organizador desta sessão e que, de alguma forma, nos lançou este desafio, e que muito agradeço. Vou partilhar o meu ecrã e então íamos iniciar então esta apresentação sobre aquilo que me foi pedido, falar um pouco sobre dilemas entre emissor e receptor, comunicar uma mensagem que pode não ser a esperada. A vertente que eu vou dar é a vertente mais de um médico, portanto, um médico de família, e a sua experiência realmente de comunicação. E introduzindo também o tema, no fundo, a palavra comunicar, que nos surge do latim comunicare, quer precisamente dizer pôr em comum. Portanto, a comunicação acaba por ser uma troca de informações, ideias, sentimentos. No fundo, é aquilo que permite que as pessoas estejam em relação, em contacto, que no fundo é um elemento fundamental realmente da interação entre todos nós. E toda esta comunicação, para ser profícua, necessita realmente de um processo em que há um emissor, que é quem emite a mensagem,
tem a mensagem propriamente dita que é transmitida e o receptor, que é a outra pessoa que recebe a mensagem. Mas neste processo temos ainda mais elementos. O código, porque no fundo existem formas de codificar a mensagem e que a fala, o gesto, a própria comunicação, as ondas hertzianas, portanto, isso são instrumentos e são códigos que são utilizados para fazer a transmissão, e temos o canal. O canal que acaba por ser o canal, pode ser o canal multimédia, pode ser a interação, pode ser o mero espaço em que estamos colocados. Portanto, no fundo, todo este processo, e que estou aqui a sintetizar neste diagrama, mostra como o processo de comunicação é complexo e pode ter interferências. Alguns tipos de comunicação, aqueles mais que usualmente falamos e praticamos, acaba por ser a comunicação verbal, que no fundo usa o código, que é o código da linguagem. Linguagem pode ser oral, pode ser escrita, e que no fundo está codificada também de diferentes maneiras, que são as diferentes línguas, e podemos não, e estamos neste momento a exprimir-nos em português, mas evidentemente para pessoas que tenham dificuldade com o português já lhes pode ser difícil a compreensão. E para nós próprios, se estivermos a falar com alguém de outra língua, podemos ter dificuldade de compreensão precisamente porque não descodificamos a mensagem. Mas aqui existem também elementos, como seja o ritmo, o tom, a entoação, tudo isto também é comunicação e interfere também com a própria, no fundo, com a própria verbalização. Mas depois ainda temos o outro elemento, que é a comunicação não verbal, e que no fundo tem a ver com tudo aquilo que é comunicação, mas que não é comunicação oral ou escrita, e que tem a ver com a linguagem do corpo, as expressões faciais, a postura, o olhar. Portanto, tudo isso também é muito relevante em termos de comunicação. E, sem dúvida nenhuma, que temos, e nesta vertente em que estou a apresentar, no fundo, tem a ver realmente as mensagens que nós podemos emitir para as pessoas, para os nossos pacientes, na relação médico-doente. E a verdade é que há estudos, tenho aqui uma citação, mas existem muitos estudos que confirmam isto, que os pacientes gostariam de ter mais tempo. Nós próprios já também realizámos um estudo em que, no fundo, isto esteve mais tempo, em que as pessoas exprimiram que gostariam de ter mais tempo a fazer perguntas, obter mais informação sobre os exames que é preciso realizar, os seus eventuais resultados, mais informação sobre o diagnóstico da doença e sobre o tratamento e a sua reabilitação, e também, no fundo, que houvesse uma maior sensibilidade para as suas preocupações. Isto é particularmente relevante na área da medicina geral familiar, em que nós, no fundo, afirmamos que é necessário não só avaliar os sintomas, não só avaliar a doença, mas também avaliar a dolência, no fundo, avaliar os sentimentos, as preocupações, as crenças, os mitos que a própria pessoa tem e que também traz com ela quando, por exemplo, vem à nossa consulta. Mas que também estão presentes, por exemplo, quando recebem educação para a saúde, quando recebem informação por outros canais, no fundo, que tentamos transmitir informação para a sua saúde. A verdade é que esta informação é filtrada por aquilo que a própria pessoa tem em termos de sensibilidade, preocupações, crenças. E por isso também temos então aqui problemas que no fundo podemos, um bocado gerais, e que no fundo têm a ver com a comunicação em saúde, quer a comunicação médico-paciente, quer a comunicação, no fundo, para um público mais vasto. E que tem a ver, por um lado, com informação insuficiente, imprecisa ou ambígua. Por vezes nós pensamos que estamos a ser claros e isso não é verdade. Por outro lado, também temos sempre, e aqui temos que fazer meia-culpa, muitas vezes refugiamos realmente na informação técnica, nomeadamente então quando estamos a falar de exames, quando estamos a falar no fundo, da causa das doenças,
muitas vezes vamos para termos demasiado técnicos que muitas vezes não são compreendidos pelas pessoas. Por outro lado, também por vezes usamos alguma linguagem que pode ser inadequada para alguns públicos. Por vezes também tentamos ter uma linguagem, às vezes de alguma intimidade, que pode não ser adequada. Por isso também temos que ter aqui a sensibilidade para essa linguagem que poderá eventualmente prejudicar a comunicação. E depois também temos sempre o problema do tempo. Realmente é uma área, no fundo o tempo é algo que é valioso para todos nós e realmente a questão da sua gestão é algo que também merece uma reflexão ética, que é a maneira como é que gerimos o nosso tempo e nomeadamente se o dedicamos realmente aos nossos pacientes. E verdadeiramente na comunicação o ruído acaba por ser algo relevante, porque tudo isto pode provocar ruído e pode levar a que as nossas mensagens não sejam compreendidas. E depois temos também a parte mais afetiva, ou seja, por vezes os doentes apreciam que nós os toquemos, que nós coloquemos as mãos junto deles. Agora, com o distanciamento, isso foi evidente que houve esta falta de proximidade e por vezes é necessário também haver no fundo, esta comunicação mais afetiva, não verbal. E, por outro lado, há sempre esta questão das preocupações do paciente e muitas vezes não nos desinteressarmos dela, não demonstrarmos empatia, não demonstrarmos preocupação por aquilo que no fundo, é a preocupação, que é, no fundo, o interesse, a dúvida que o nosso paciente tem. E, por fim, muitas vezes, muitos de nós, e devido também às múltiplas tarefas, às múltiplas preocupações que temos, e aqui estou-me a referir também à vertente da comunicação na consulta, realmente não damos apoio emocional, ou seja, muitas vezes não demonstramos aquilo que deveríamos em termos de compreensão para a pessoa que no fundo que nos consulta. E aqui faço uma citação para algo que realmente para mim é relevante nesta questão da comunicação, que é o mais importante é ouvir o que é que não está sendo dito, ou seja, é perceber a mensagem que no fundo não está a ser verbalizada, mas que também está a ser transmitida. E encontrei este cartoon que penso que ajuda a perceber isto, porque realmente este cartoon, no fundo, demonstra-nos como é preciso perceber a mensagem que está a ser transmitida para além daquilo que está a ser verbalizado. E, então, como é que podemos evitar estes ruídos na comunicação? Em termos de, quando somos emissores, ter algum cuidado com a linguagem, não só ser uma linguagem excessivamente formal, como sendo uma linguagem excessivamente informal, há que ter aqui algum equilíbrio, também algum controle das emoções e também valorizar a comunicação sem estar tenso, nem sem estar ansioso. Enquanto receptores, então ter uma atenção, ouvir com atenção, atentamente, desenvolver empatia com o paciente, com a pessoa, naquilo que ela nos está a transmitir e, no fundo, aceitar sem julgamento, portanto, ouvindo sem julgar. Isto é relevante realmente para uma boa relação médico-paciente, em onde, e aqui no âmbito da prática da medicina geral familiar, mas também de outras especialidades, também se faz muita educação para a saúde, também se transmite muita informação e devemos nos preocupar também com isso, ou seja, com a maneira como fazemos essa transmissão, no fundo, como transmitimos esta informação à pessoa. Porque, no fundo, o comunicar, o informar, acabam por ser processos contínuos. Não é necessário que as informações sejam fornecidas de uma forma exclusivamente técnica, como aliás já afirmei, aliás, até mais, o informar meramente com termos técnicos, ou seja, uma informação demasiado
técnica acaba por não ser esclarecedora, podendo inclusive ser desinformativa. Porque, no fundo, há diferenças entre ser informado e ser esclarecido. Porque a pessoa esclarecida é aquela que compreendeu a informação que lhe chegou. E isto implica, por parte do emissor, o monitorizar e avaliar a compreensão das informações fornecidas. E isto é muito, mais uma vez, é muito relevante na relação médico-doente, mas também numa comunicação para um público mais vasto. Por exemplo, esta comunicação que estou aqui agora neste momento a fazer para todos vós, implica também que eu avalie a maneira como me estou a exprimir e a compreensão que estão a ter do que eu estou a exprimir. E para isso existe também a necessidade de ter padrões, no fundo compreender qual é a compreensão intelectual e cultural do paciente ou da pessoa para quem estou a interagir, e também ter em conta o seu estado emocional, ou seja, a sua capacidade de compreender a comunicação e a informação que lhe estou a transmitir. E, por fim, e isto para mim é um princípio ético mesmo, que é o dever de informar requer que se incentive o paciente, ou a família, ou os representantes, ou a assistência que no fundo está a ouvir a nossa comunicação, a que faça perguntas. Porque só assim, através das questões que nos forem colocadas, é que nós iremos compreender se as pessoas estão realmente a receber a informação que nós lhes queremos transmitir, as estão a compreender. E isto, mais uma vez, é muito relevante nesta vertente em que eu tentei apresentar mais da relação médico-paciente, que é quando as pessoas estão doentes, fragilizadas, no fundo o que elas estão à espera é que as possamos ajudar a novamente se fortalecer. Portanto, tudo aquilo que nós pudermos fazer para as ajudar a compreender, a saber lidar, a saber autogerir, a saber autocuidar, tudo aquilo que nós possamos fazer para que elas as ajude a preservar a sua saúde e a fortalecer, no fundo, a sua saúde, é no fundo, o objetivo da nossa comunicação. No fundo, era isto que pretendia transmitir nesta vertente mais da comunicação médico-paciente, mas também, no fundo, da comunicação em geral que tentei introduzir. E agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado, professor José Augusto. Obrigado por esta passagem pela dinâmica da comunicação, porque às vezes podemos tender a achar que isto de comunicar enquanto imperativo e necessidade relacional é uma coisa que ou nasce connosco ou não nasce connosco. E isto demonstra aqui de forma muito clara que há muitas dinâmicas da comunicação que precisam de ser treinadas, precisamos de estar atentos para muitos destes erros, para muitos destes ruídos. E uma grande dificuldade nisto de comunicar, seja o que é esperado ou o que não é esperado, é que nesta dinâmica de ouvir o que não está a ser dito, temos muita gente a falar de forma diferente. Cada paciente, cada pessoa, e cada pessoa em momento diferente, fala com o que não diz de forma diferente a cada segundo, e é um desafio muito, muito grande. Obrigado, professor José Augusto. E se calhar agora, neste sentido, e agora que passamos por estas dinâmicas e por estas dificuldades e imperativos da comunicação, eu aproveitava o final da apresentação do professor José Augusto pelo dever de informar e, mais uma vez, solicitar a assistência para fazer perguntas, para que possam interagir connosco. E passava agora a palavra à doutora Paula Carmo para falar sobre comunicação em saúde e novos formatos nesta cultura do imediato, sendo que será inevitável percebermos que estamos a uma velocidade avassaladora, não é? E que a comunicação e a velocidade com que uma notícia, uma informação corre neste momento é praticamente instantânea. E isto traz muitas possibilidades e muitos desafios. E então, passava agora a palavra à doutora Paula Carmo para nos falar um bocadinho sobre este tema. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço o convite para participar nesta conferência. Cumprimento todos, cumprimentando o Dr. Carlos Cortes e nele cumprimentando todos os participantes. O Dr. Carlos Cortes, com quem tenho o prazer, a honra e o privilégio de trabalhar nesta área. Começo por me apresentar. Fui jornalista em 2 jornais, um de âmbito regional e outro de âmbito nacional,
e desde 2014 exerço funções de assessoria na área da comunicação. Ora, comunicação em saúde é fundamental e é imprescindível e tem desafios muito próprios, não apenas no dia-a-dia dos profissionais que trabalham na saúde, mas sobretudo, como foi perceptível pela nossa experiência com a mais recente pandemia que assolou o mundo, é verdadeiramente fundamental para toda a população, para dar resposta às necessidades acrescidas em situações de crise. Ora, com a pandemia tornaram-se necessárias estratégias de comunicação muito específicas e a Ordem dos Médicos, a Secção Regional do Centro, foi desse exemplo. A promoção da saúde e a comunicação andam lado a lado. A relação de empatia, a compreensão do outro, o tipo de linguagem, os meios usados são cruciais para a promoção da saúde. E por isso o desafio foi enorme, perante uma pandemia e perante modelos quase instantâneos de partilha de informação. E é natural que surjam novos formatos numa vida que agora nos convoca quase ao segundo ou nanosegundo. Então, é importante definir e usar uma estratégia para informar e influenciar as pessoas, para que tomem as melhores decisões e façam as melhores escolhas para a sua saúde, porque, ora, desde logo, porque é necessário partilhar informação credível. E esta é uma responsabilidade acrescida das instituições de saúde, porque notícias falsas, incorretas, podem ter efeitos nefastos e devastadores numa área como a da saúde. Por isso é necessário comunicar de forma a não criar alarme. É também importante definir uma estratégia porque é necessário terem atenção às características da pessoa, o grupo ou grupos a quem se dirige a mensagem. Do meu ponto de vista, é muito importante que os profissionais de saúde tenham competências de comunicação nos seus diferentes níveis de trabalho, quer no contexto da organização, da instituição onde trabalham, quer no contexto da interação com o utente, quer no contexto de ensino, também é muito importante, e ainda no contexto de comunicação para os cidadãos, nos meios de comunicação em resposta à atualidade. Ou seja, é importante potenciar competências nos profissionais de saúde para que também eles sejam comunicadores. E daí a necessidade de adequar as ferramentas para que todos possamos entender de forma clara qual é a mensagem. Ora, nós vivemos num contexto particular e vou citar um caso específico no qual a estratégia de comunicação esteve focada para toda a comunidade. Recuemos um pouco. Com o início do desconfinamento, decretado após a primeira fase do surto pandémico, Covid em Portugal continental, foi implementado um conjunto de medidas de regresso ao cotidiano, lembrar-se-ão, contexto social, laboral e familiar. Ora, mas apesar do alerta das autoridades para a necessidade da manutenção dos cuidados e da vigilância, a retoma provocou um aumento de casos de infecção e portanto, o descontrolo tornava-se uma ameaça. E face ao relaxamento que acompanhava estas regras, designadamente o distanciamento físico, a proteção individual, a higienização, instalou-se um verdadeiro cenário de preocupação na comunidade médica. E, portanto, era necessário que todos tivessem consciência dos riscos. E foi neste contexto que a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos desenvolveu uma campanha que permitiu divulgar mensagens que conduzissem a ações que não deitassem por terra os resultados obtidos com as medidas de prevenção e com a vigilância. Portanto, uma campanha que apelasse às boas práticas de saúde pública para que o desconfinamento fosse feito em segurança. Qual era o objetivo estratégico? Apelar à responsabilização coletiva da população. E quais os objetivos de comunicação? Informar os diferentes públicos sobre esta campanha e as medidas a adotar. Ora, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, como instituição de referência na comunidade, entendeu, e bem, que os médicos exercem e continuarão a exercer um papel crucial nesta batalha. Mas apesar de todo o empenho, apesar de toda a dedicação, os médicos não vencem esta luta sozinhos. E daí ter iniciado uma campanha que ficou conhecida como Respeito pela Vida. E, portanto, respeito pela vida porque remete-nos para a forma como os profissionais de saúde
particularmente os médicos, pautam o exercício da sua profissão, na defesa da saúde e da vida de todos. E quais foram os públicos-alvo? Foram os jovens, as famílias, os trabalhadores com elevada mobilidade territorial, a população sénior, os órgãos de comunicação social, os líderes de opinião e a população em geral. E, portanto, quais foram as ferramentas utilizadas? Ações de sensibilização junto à população, campanha, outdoors, MUPIs, em parceria com as autarquias. A promoção de reportagens sobre iniciativas realizadas. Entrevistas com responsáveis da Ordem dos Médicos do Centro, comunicados de imprensa e ainda a divulgação e distribuição do manual que é intitulado Viver com o Covid. Manual que congrega informações práticas sobre como era possível desconfinar em segurança. Ora, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos assumiu, perante este contexto, que tudo isto era um processo permanente e, portanto, foi desenvolvendo a campanha de comunicação com o apoio da Administração Regional de Saúde do Centro, contando com delegados de saúde pública da região e o envolvimento de municípios. Foram cruciais os meios de comunicação tradicionais, a rádio, a televisão, os jornais. Mas os tempos do imediatismo digital ganharam terreno através das redes sociais. Redes sociais que, diga-se, foram importantíssimas, foram importantes ferramentas nesta fase mais complexa, porque foi possível transmitir mensagens perceptíveis para todos. Estamos, de facto, perante desafios de uma nova era. Nesta área em concreto da saúde, é necessário erradicar a desinformação, os conteúdos pouco claros e enviesados. E as redes sociais têm um efeito multiplicador da informação credível. São um meio excelente para exercer pedagogia. Mas tal carece de uma estratégia ativa, planificada, permanente, porque devem ser evitados efeitos com estereótipos negativos. Por exemplo, quando se enfatiza a necessidade de distância física, não estamos a utilizar isto de forma pejorativa. Estamos, sim, a explicar que é uma medida que tem como objetivo respeitar todos e a salvaguarda da saúde de todos. Quando falamos do vírus da China, não podemos colocar o ónus na população que reside na China. Portanto, tudo isto tem que ter muito cuidado. E, por outro lado, não esquecer que temos de ter em conta que há ainda uma exclusão digital. Portanto, em simultâneo, nós não podemos descurar outras formas de comunicação. Portanto, eu diria, em síntese, numa primeira abordagem, que a comunicação é um fator essencial na saúde, não só porque ajuda a prestar melhores cuidados de saúde, mas porque permite influenciar decisões individuais e dos cidadãos, promovendo as melhores escolhas em saúde. Obrigada. Muito obrigado, doutora Paula. Também por este exemplo concreto, que às vezes, sendo desmontado, nos ajuda a perceber o que é isto de uma estratégia de comunicação, não é? Quando pensamos numa coisa em macro e quando queremos chegar a tantas pessoas com tantas especificidades, é importante perceber, lá está, que desmontando por blocos é muito mais complexo do que só ter uma ideia do que é bom e do que deve ser comunicado. Dar conta e enfatizar esta questão do efeito multiplicador da informação credível com estas plataformas que temos agora acesso, estas plataformas digitais, mas pronto, que às vezes, e espero que tenhamos tempo para conversar sobre isto um bocadinho, este efeito multiplicador também pode ser alocado e aplicado à informação não credível, e portanto também temos que estar preparados para combater esta inevitabilidade, lá está, os grandes poderes que trazem as grandes responsabilidades, mas talvez um pouco mais à frente tenhamos a oportunidade de conversar sobre isto. Agradecer-lhe mais uma vez a sua exposição e este exemplo concreto. E por fim, para terminar e fazendo aqui a ponte desta comunicação, estes tempos de pandemia acabaram por trazer quase de forma automática a necessidade de abordar este tema neste dia, porque trouxeram bastantes desafios, bastantes questões éticas, bastantes momentos de incerteza e reforçaram o imperativo da comunicação. E se calhar deixaram a nu
algumas das nossas próprias incertezas, das dificuldades que temos neste processo de comunicação, que se torna mais ou menos tranquilo quando repetimos a tarefa de cada dia, mas quando somos colocados perante uma situação diferente, da qual podemos não ter à partida todo o conhecimento, isto se torna um processo desafiante, que às vezes pode assustar de certa forma, e é nesse sentido, para tentar falar um pouco sobre como comunicar quando há incertezas no que se comunica, que convidámos o professor Filipe Frois, e eu passava-lhe agora a palavra também para nos poder conversar, explanar um pouco algumas das suas ideias e fazer uma apresentação sobre este tema e elucidar-nos também um bocadinho sobre isto. Como comunicar quando temos incerteza naquilo que comunicamos. Obrigado. Então, boa noite, muito obrigado, é uma honra e um prazer estar aqui convosco. Queria agradecer o convite e já agora agradecer o convite na pessoa do Dr. José Augusto Simões, que foi ele que me contactou para convidar, mas aproveitando também para cumprimentar o Dr. Carlos Cortes, a doutora Paula Carmo e o Dr. Carlos Cessa Cardoso e todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu fiz uma pequena comunicação sobre este tema, que vou agora partilhar no meu computador, vou pôr em modo grande, e como podem ver, até pelo título, eu incluí na minha participação o meu braço direito, que eu sou coordenador de uma unidade de cuidados intensivos, que é a doutora Fernanda Paula Santos, que, salvo erro, ela hoje está de serviço, mas está aqui nos a atender e a verificar a comunicação. E, portanto, eu vou falar quando há incertezas no que se comunica, e vou dando exemplos, quer da pandemia, mas a pandemia, como todos nós sabemos, é um evento localmente, temporalmente localizado e, portanto, tentar até aprender a comunicar a incerteza no âmbito da nossa profissão, no âmbito da nossa relação profissional, mas também no âmbito da nossa relação pessoal, porque nós temos que comunicar sempre como um todo e, portanto, nós não comunicamos só quando há pandemia, nós não comunicamos só com os doentes, nós comunicamos permanentemente com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos familiares e muitas vezes é preciso lidar também com a incerteza nestes contextos. O primeiro conceito que nós temos que compreender é que, como já foi referido, e uma das vantagens de falar no fim é precisamente, às vezes, aproveitar muito do que já foi dito anteriormente, não há comunicar sem saber ouvir. E os ingleses, neste aspecto, foram muito felizes, porque a palavra listen, ouvir, tem as mesmas letras e, no fundo, permite escrever com as mesmas letras a palavra silêncio. Nós, para realmente sabermos ouvir, temos de ter uma postura de quietude e de saber ouvir. E na incerteza, saber ouvir ainda é mais importante. Como eu não gosto só de utilizar termos ingleses, tentei descobrir também uma combinação com as palavras ouvir. E cheguei à conclusão que a palavra ouvir contém as mesmas letras da palavra virou. Ou seja, quem soube ouvir, virou a comunicação. O que é que isto quer dizer? Soube acrescentar valor à comunicação. E na incerteza, saber ouvir ainda é mais importante para virar a comunicação e permitir estabelecer uma relação mais forte entre o emissor e o receptor. Não dá muitas possibilidades de escrever com o ouvir, mas eu acho que o virou, no sentido positivo, de criar valor, é uma oportunidade não tão bonita como na língua anglo-saxónica, mas que nos dá uma ideia da importância de saber ganhar a comunicação. Mas entremos no pormenor do que é saber ouvir. A primeira coisa, como nós já vimos, é saber ouvir, é deixar o outro falar. Não estar sempre a interromper e saber ouvir não para replicar, mas para perceber quer o conteúdo latente, quer o conteúdo manifesto da comunicação do outro. Como foi já aqui referido, nós temos dois tipos de conteúdos, conteúdos latentes e conteúdos manifestos, e nós temos que perceber e integrar os dois conteúdos. E a perceber também significa entrarmos nas dúvidas das outras pessoas. E isso, entrarmos nas dúvidas das outras pessoas, é termos a capacidade de nós pormos no lugar do outro. É nós percebermos que se estivéssemos naquela situação, que dúvidas deveríamos ter, que questões deveríamos fazer e o que é que gostaríamos de ouvir, tendo sempre em atenção que nós, ao fazermos isto, temos que fazer isto sem estabelecer juízos de valor. Isto é um princípio basilar, não só da nossa profissão, mas da humanidade. E o que eu também aprendi, quer na pandemia, quer na relação que tenho com os meus doentes, mas aqui aprendi muito com a pandemia, tenho que fazer aqui.
nós temos que antecipar e preparar as respostas. Eu falei muito na comunicação no âmbito da pandemia, já agora até posso comunicar que amanhã estarei no É ou Não É, no RTP1, no programa do Carlos Daniel, e a grande preocupação que nós muitas vezes temos é tentar perceber as dúvidas do nosso interlocutor e antecipar as perguntas, não para brilharmos em acertarmos, para respondermos melhor e irmos ao encontro da necessidade dele. E o que nós verificamos muitas vezes com a experiência, e isto é um sinal muitas vezes de maturidade que nós vamos ganhando ao longo da vida, é que há muitas dúvidas semelhantes. E quem está preparado e quem tem maior capacidade de perceber os outros, vai com o tempo percebendo melhor o que é que as pessoas querem dizer com pequenos gestos, com o conteúdo latente e com o conteúdo manifesto. E isto muitas vezes significa que a preparação, o treino, e eu vou falar disto mais à frente, permitem-nos improvisar melhor. O improvisar, como o Ingmar Bergman, o famoso diretor cinematográfico sueco, disse que isto do improvisar no fundo, dá muito trabalho improvisar, porque somente quem está muito bem preparado, quem tomou muita atenção, é que tem capacidade de improvisar melhor. Mas subjacente ao processo de ouvir, se nós o analisarmos e o decompormos nas suas diferentes componentes, o que é que está? Estão 4 pedras essenciais para comunicarmos e para comunicarmos ainda mais em tempo de incerteza. Está a empatia, está o respeito, está sobretudo o respeito pela dignidade do outro, e está a nossa humildade de tentarmos ir ao encontro das necessidades do outro e não de fazermos nós uma oportunidade de sobrepormos ao outro, é tentarmos explicar ao outro. E como nós aprendemos ao longo da nossa profissão, quando o outro nos percebe, e por exemplo na relação médico-doente da consulta, é sempre muito mais fácil aderir a uma terapêutica, perceber o impacto de um determinado medicamento, uma determinada medida, e portanto isto é transversal à nossa profissão e à nossa vida. Mas se por um lado temos que saber ouvir, também temos que saber falar. E aqui não há dúvida nenhuma que nós só podemos falar verdade. Tendem atenção que na nossa relação, que assenta muito na confiança que se estabelece entre as pessoas, depois de uma primeira mentira, toda a verdade se torna uma dúvida. E, portanto, nós quando não falamos verdade, inquinamos e estragamos, se é assim que é possível dizer, todo o nosso futuro processo comunicacional. E não nos podemos esquecer que, como já foi referido até pela doutora Paula Carmo na anterior comunicação, que nos dias de hoje a velocidade com que viaja a mentira é muito superior do que a velocidade com que viaja a verdade. E Winston Churchill, que se vocês se lembram, foi primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, foi primeiro-ministro inglês, portanto, de 1939 a 45, já ele, na altura, sem redes sociais, chamava a atenção para isto. E também nós temos que perceber que aquilo que a gente diz numa determinada altura poderá sempre ser verificada. E, portanto, nós temos que partir sempre do princípio e aceitar isto como normalidade, que o que nós dizemos é sujeito a escrutínio. E, portanto, nós temos sempre que falar a verdade, porque a única maneira do escrutínio ser correto é nós falarmos verdade. O que não quer dizer que a verdade vai evoluindo, que a ciência vai evoluindo, e nós temos que ter isso em atenção e dizer assim, à luz dos conhecimentos atuais, a situação é esta. Não quer dizer que, sabendo-se mais, a situação possa mudar, mas nós temos que contextualizar temporalmente muito daquilo que dizemos. E falar a verdade em contexto de doença, em contexto de epidemia, de pandemia, de crise, nós também temos muitas vezes, até na consulta, nos internamentos, e eu aqui tenho sempre uma necessidade muito importante de envolver na minha unidade a família. Porquê? Precisamente para não separar o indivíduo do seu porto de abrigo, da sua envolvente, que é a família, o amigo, o filho, a esposa, os pais. Portanto, é sempre fundamental, e muitas vezes são estas as pessoas que nos contactam mais e que nós também temos que assegurar a sua tranquilidade, porque eles são parte ativa do tratamento e são parte ativa deste processo de comunicar. E uma das expressões que às vezes nós temos que utilizar, e como também já foi aqui referido, é descodificar a nossa linguagem técnica para a linguagem que as pessoas percebam. E, portanto, nós temos que saber dizer ao doente, à sua família, ao jornalista, ao nosso amigo, às vezes ao nosso familiar, que é
ainda não sabemos, estamos a fazer tudo. No caso concreto de muitos doentes que estão criticamente doentes na minha unidade, pode ligar a qualquer hora, esteja à vontade para fazer perguntas. Nós estamos aqui para tentar ajudar a si e, sobretudo, ao seu familiar. Se houver novidade, nós ligamos. Não esconder a verdade e dizer estamos numa situação grave, ainda não sabemos todo o prognóstico da situação, estamos a fazer tudo, mas estamos aqui para tentar fazer o máximo e o melhor para o seu familiar, para o seu marido, para o seu pai. Outra coisa que nós rapidamente percebemos quando lidamos com esta situação é que muitas vezes os familiares, a envolvente, precisa de visitar e ver como é que está o familiar. Eu trabalho numa unidade de cuidados intensivos, nós tivemos restrições no âmbito da pandemia, mas foi sempre uma preocupação minha, da equipa médica, da equipa de enfermagem, por isto nunca é só uma preocupação de uma pessoa, é uma preocupação de uma equipa, é as pessoas virem visitar. E nós fizemos um esforço grande de criar condições, ainda antes de utilizar, por exemplo, o certificado digital Covid, nós já deixávamos as pessoas visitarem e visitarem o familiar, nem que seja verem, falarem um bocadinho, tocarem. Nós tivemos uma unidade de Covid em março, nessa altura era impossível as visitas, mas nós, à semelhança de muitas outras unidades, permitíamos o FaceTime, permitíamos a ligação em WhatsApp para as pessoas verem, para as pessoas eventualmente poderem comunicar. E quem passou por isto não tem a menor dúvida da importância e do impacto que isso teve. Um outro aspecto essencial neste contexto já de relação médico-doente e doente é sempre assegurar que nós não só estamos a fazer tudo, como a pessoa não está em sofrimento desnecessário. O sofrimento do outro é algo que nos preocupa e que também tem que ser devidamente tranquilizado junto do seu ponto de abrigo. Quase a terminar, e para tentando agora responder mais concretamente à pergunta que me fizeram, nós temos que falar na incerteza, mas nós temos que perceber que a incerteza faz parte da vida. Portanto, todos os dias, não é? A nossa vida é uma incerteza. E, portanto, onde nós chegamos aqui deve-se à incerteza. Embora saibamos que em saúde, a incerteza muitas vezes é uma causa de grande sofrimento. E, portanto, passando desta incerteza de todos nós, todos os dias, para a incerteza penalizadora em saúde, a incerteza penalizadora numa situação catastrófica como a pandemia, em que vertente nós devemos focar mais o nosso discurso? Na esperança. A esperança, não é? Como dizia o poeta, é a última a morrer, e nós, sendo realistas, falando de verdade e lidando com a incerteza, aquilo que nós nunca podemos tirar, nunca podemos perder, é a esperança. E, portanto, para terminar, e fazendo uma pequena síntese daquilo que eu queria transmitir na comunicação quando há incertezas, eu diria que os 3 pilares essenciais da comunicação serão a empatia em toda a sua envolvente, a verdade, sempre percebendo que nós não falando verdade corremos o risco de inquinar toda a relação, e na esperança. Nós utilizamos muito este termo na minha unidade, uma esperança realista, mas é uma esperança. O que é que nós verificamos? Verificamos, e também já foi aqui referido, sobretudo pelo professor José Augusto Simões, que realmente, e pelo Carlos Cortes, já agora, que nós na nossa profissão, em que a comunicação tem um peso tão importante, nós estamos mal preparados no ensino pré-graduado e no ensino pós-graduado na comunicação, porque efetivamente muitos dos problemas que há, e nós constatamos isto na nossa vida profissional, devem-se a problemas de comunicação, que se comunicou mal com os familiares, comunicou mal com o doente, e portanto, sem qualquer dúvida, a comunicação deve fazer parte do currículo básico, currículo core da nossa formação básica, e nós devemos ter esta capacidade de aprender e de treinar as perícias de comunicação com os mais velhos. Eu, na minha formação, não tive formação, na minha evolução como médico, não tive formação básica de comunicação. Fui o único médico, até fiquei espantado, fui o único médico, houve um curso no centro de formação do meu hospital, houve um curso de comunicação de más notícias, eu fui o único médico que foi a esse curso. Quer dizer, os profissionais tinham mais necessidade de saber comunicar más notícias, só eu é que fui,
devo-vos dizer que foi um curso de 2 dias, foi dos cursos mais gratificantes que eu assisti. E também tive a felicidade na minha vida profissional de ter trabalhado e pessoas mais velhas terem tido tempo para me ensinar a comunicar. Pequenos truques de saber ouvir, normalizar a nossa conversa. E o que nós estamos agora a viver nestes momentos atuais é que nem temos formação, nem temos tempo para ensinar, nem temos tempo para fazer role model. E, portanto, isto é um desafio que eu deixo aqui como mensagem final da minha comunicação. A comunicação faz parte do exercício da nossa profissão, faz parte da nossa vida. Muito obrigado. Carlos, tens o micro desligado. Já vi, desculpem. Obrigado. Obrigado por trazer esta tónica da empatia, da humildade na comunicação, que são coisas que às vezes podem passar um bocadinho mais ao lado. Obrigado por trazer também esta questão da esperança, que eu acho que é muito importante pegar, e pela capacidade de virar a comunicação. E esta questão que era apresentada como criar valor e no fundo desfazer estes momentos especiais, como foi a pandemia, como foi todo este processo pelo qual passámos todos, mas no fundo a incerteza faz parte do nosso dia-a-dia. Isto se calhar intensificou um bocadinho, foi um megafone para esta incerteza, todos nos sentimos um bocadinho mais fragilizados, mas a verdade é que com alguma humildade é fácil perceber que a incerteza vai fazendo parte da nossa vida, da vida de cada um em relação, da vida de cada um como um médico. Eu se calhar agora voltava a desafiar as pessoas que nos estão a ouvir a participar, mas eu aproveito-me deste local em que estou e desta posição privilegiada em que estou de vos ouvir e comunicar diretamente convosco para fazer uma questão a propósito desta última exposição. Nós devemos comunicar a verdade. É um imperativo e só isso é que nos permite ser eficazes na nossa comunicação, e lá está, permite um escrutínio como deve ser. Mas, por vezes, esta ideia de que a verdade hoje pode não ser a verdade amanhã ou além, e que isto é normal, ou seja, a comunicação em ciência, a comunicação na vida assenta nesta incerteza. Mas muitas vezes temos pessoas a quem também este tipo de comunicação precisa de ser ajustada, porque este conceito da medicina não ser uma ciência exata que responde aos problemas imediatamente e taxativamente não é fácil. E a questão, ou a reflexão que eu pedia é, isto deve-se só a uma necessidade de maior literacia da população, deve-se também a uma necessidade nossa, enquanto pessoas e enquanto médicos, para estar preparados para comunicar melhor estes conceitos, de que esta verdade e algumas frases como isto é para fazer até ao fim da vida, ou é para fazer para sempre, depois se viram contra nós um dia ou 2 dias depois. E eu gostava, sei lá, que pudéssemos refletir um bocadinho sobre isto. Como comunicar que a verdade pode mudar a uma população que talvez não saiba que isto pode acontecer. Bom, posso começar por dar a minha opinião. Realmente isso é um problema, é uma dificuldade, mas e acompanhando aqui e gostei muito de ouvir o Dr. Filipe Freud e a maneira como ele deu o enfoque que ele deu à verdade, é que, no fundo, aquilo que for a verdade hoje, mesmo que se venha a revelar amanhã que afinal estávamos enganados, nós podemos sempre ter argumentos para a defender, ou seja, foi realmente a evolução que permitiu que a situação afinal viesse a revelar diferente, e não foi realmente algo que a gente tivesse escondido. Portanto, aqui é verdade no sentido de não esconder informação, pelo menos foi assim que eu interpretei. E não tanto a verdade no sentido de que aquilo que sabemos, aquilo que vai acontecer a seguir. Isso podemos não saber verdadeiramente, mas podemos sempre ter esta noção de ser verdadeiros, ou seja, transmitir a informação verdadeira daquele momento, sendo verdadeiros na maneira como a expomos. Pelo menos esta será a minha leitura. Agora, isto sem dúvida nenhuma que é algo difícil, é algo que não, e como muito bem foi dito, provavelmente teríamos
que ter mais treino e algo que temos que sentir, mas isto também, e foi ilustrativo aquilo que o Dr. Filipe disse, de que num curso de más notícias realmente ele foi o único médico, mas a verdade é que também é preciso que neste caso os médicos também sintam a necessidade dessa formação. Muitas vezes, se não sentirem a necessidade, também não a procuram. Verdadeiramente, nós também já fizemos um curso desse tipo e realmente tivemos uma participação até bastante grande de médicos. Até foi um curso também numa parceria que a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos fez também com a Associação dos Médicos Católicos. Portanto, provavelmente teremos também que promover a necessidade junto dos nossos colegas para melhorarem estes skills de comunicação, no fundo melhorarem, e realmente a comunicação das más notícias é relevante neste contexto. Não sei se mais algum de vós quer dizer algum comentário sobre esta questão. Eu estava à espera que a doutora Paula Carmo falasse, mas se ela não quiser falar, eu terei todo o gosto. Portanto, centrando o debate na comunicação com o doente, enfim, a nossa palestra tem um âmbito mais vasto, mas a comunicação com o doente, quer o professor José Augusto Simões, quer o professor Filipe Frois, colocaram a tónica no tempo. Não sei se repararam que em diversos momentos da vossa intervenção a palavra tempo esteve presente. E, portanto, julgo que é crucial que para uma comunicação com o doente, com o colega que está na equipa multidisciplinar, o tempo é fundamental. E muitas vezes nós podemos ter as melhores ferramentas, termos o melhor treino, mas se nós não tivermos tempo, dificilmente a comunicação será efetiva. E, portanto, eu julgo que os profissionais de saúde precisam de tempo. Não é que não saibam comunicar de todo, é porque precisam mesmo de tempo. E a voragem do que fazem durante o dia, o número de doentes a quem tem de dar resposta, o número de solicitações que têm, muito dificilmente a comunicação será a melhor. Julgo que me poderão acompanhar nesta minha reflexão. Vou só aqui acrescentar 2, 3 conceitos às excelentes respostas e aos excelentes comentários, quer do professor José Augusto Simões, quer da doutora Paula Carmo, e dizer que nós também temos que explicar, faz parte da transmissão da verdade, que a verdade é dinâmica. Atenção, o pior que pode acontecer é nós trabalharmos em termos de verdade numa perspectiva estática. Portanto, a verdade é dinâmica, todo o nosso contexto é dinâmico e a verdade não é exceção. E, portanto, isto é fundamental que as pessoas percebam e que não há alternativa a esta situação, porque se nós tivermos medo de dizer uma coisa, porque ela vai mudar mais tarde, o que é que a gente faz? Mente no início e mente no fim? Isso não é alternativa. Portanto, não há alternativa a falar a verdade. Pelo menos para mim não há alternativa, e não há alternativa em tentar explicar às pessoas, como tudo na vida, as coisas são dinâmicas, e aquilo que nós podemos dizer hoje, noutro contexto, pode ser diferente. Não é que seja mentira, é que evoluiu, é diferente, é adaptado a uma nova realidade. A necessidade de comunicação, e parece-me que é fundamental, nós todos temos que realçar cada vez mais, e sobretudo aqueles que têm responsabilidades formativas nos internados, que se calhar isto tem que fazer parte de uma forma mais estruturada na formação de todos os médicos, e portanto dou os meus parabéns ao curso já anteriormente feito. Eu devo dizer que até posso dizer, grande parte do tempo foi ver colegas meus estrangeiros a explicarem através de vídeos como é que se devia comunicar. Portanto, eram médicos estrangeiros, era um médico canadiano já agora, a explicar. Eu digo assim, quer dizer, está um médico a explicar e só está cá um médico. Isto é um desperdício. E em relação ao tempo, portanto, a necessidade tem que ser devidamente enquadrada, e em relação ao tempo que nós fazemos para comunicar, para formar, muitas vezes isto é associado a um custo. Isto é uma visão errada e nós temos que lutar também. O investir no tempo é, como eu disse, é um investimento. Saber falar logo no início com o doente, com a sua família,
é poupar imenso tempo mais tarde, é eventualmente poupar imenso tempo num processo. Todos nós aqui, pelo menos os médicos, já devem ter tido queixas no gabinete de cidadão. Eu, infelizmente, não é que tenha tido muitas, mas já tive algumas. E, portanto, ter uma queixa num gabinete de cidadão faz-me perder um dia ou dois a ver papelada, a responder a coisas às vezes perfeitamente que a gente nem estava à espera que fossem perguntar aquilo e a gente tem que responder. E, portanto, investir em tudo que nos possa fazer poupar esse desperdício de tempo tem um valor incalculável. E, portanto, e isto também tem que ser transmitido. E eu invisto muito para poupar tempo, eu invisto muito no tempo com a família para lhe explicar, precisamente para ganhar comunicação, ganhar de saúde, ganhar doente e evitar desperdícios. Esta tónica do tempo é importante e é uma coisa que já vem sendo discutida ao longo dos tempos por várias dimensões, e também esta da comunicação não foge daí, não é? Às vezes será necessário termos mais tempo e fazer esse investimento no tempo para depois podermos ganhar esse investimento mais à frente. Também faz sentido pensarmos que talvez não utilizemos o tempo da forma mais eficaz, e aqui colocar também a tónica na necessidade de formação, não é? Eu terminei a especialidade de MGF agora há pouco tempo e penso da minha formação, concretamente, aquilo que fazia parte do meu currículo, portanto, aquilo que eu tinha que fazer para acabar a especialidade, é muito pouco, não é? É importante esta questão do aprender com os séniores, mas também é importante todos nos juntarmos para aprender com quem sabe mais, nem que seja os séniores desta questão da comunicação. E isto também se aprende e é importante que assumamos com essa humildade que a comunicação pode ser aprendida, porque vamos todos ter um bocadinho mais de tempo e tê-lo mais eficaz. Outra questão que eu gostava de lançar e discutirmos aqui um bocadinho, pegando há pouco na intervenção da doutora Paula, é esta questão do efeito multiplicador e do efeito multiplicador das redes, falando assim uma linguagem mais de jargão. Nós vemos a velocidade a que as notícias correm e muitas vezes as notícias não correm as fontes, e de repente este algoritmo que nos apresenta o tipo de pessoas e o tipo de mensagens que nós vamos à procura mais vezes pode criar aqui um efeito e uma espécie de uma estufa de informação para determinadas pessoas. E não sabendo bem como é que isto se faz, mas percebendo, lá está, mais uma vez, esta posição privilegiada e aproveitando-me de certa forma de cada um de vós e para aprender um bocadinho convosco, o que eu gostava que pudéssemos pensar em conjunto, e se calhar começava agora com a doutora Paula, é de que forma pragmática e objetiva tentar combater este efeito multiplicador daquilo que não interessa. Porque esta questão de comunicar é um imperativo, porque nós temos o imperativo de ajudar as pessoas a tomar as decisões certas, passando-lhe as mensagens verdadeiras. Mas há algo que às vezes pode ser difícil de controlar, que é quando as pessoas têm acesso às informações falsas, que também tendem a veicular a uma velocidade estonteante, ainda mais com estas redes. Estratégias para tentar combater, coisas a que devemos estar atentos? A palavra-chave, do meu ponto de vista, é credibilidade. É importantíssimo escolher fontes credíveis. E isso foi bastante perceptível nesta fase em que vivemos, tão crítica, em que a informação circulava a uma tal velocidade, muitas vezes contraditória entre si, ao segundo, que eu destaco aqui o papel da comunicação social, que é o tema também da nossa conferência, que foram fundamentais para dar informação credível, correta, rigorosa, porque as redes sociais, que se alimentam também do trabalho da comunicação social, muitas vezes são um veículo para a verdade. E esta vertente de tentarmos encontrar fontes credíveis é, de facto, um trabalho bastante importante e devemos sempre fazer uso das redes sociais. Muitas vezes nós percebemos que o algoritmo tenta ir buscar alguns alçapões para nós cairmos, não é? Mas é importante que nós possamos seguir fontes credíveis e rigorosas. Obrigado. Também nós, como médicos, neste desafio, às vezes, lá está, enquanto médicos que comunicam com os pacientes, enquanto pessoas de relação e que também estão nesta
rede social e de rede da sociedade, nos podemos ir deparando com estas questões. E se calhar eu pedia agora a cada um dos elementos médicos que pudessem refletir um bocadinho sobre isto. O que é que vos parece ser a melhor atitude quando nos deparamos num contexto deste, às vezes informal, não é? Porque somos um ser social e um ser com responsabilidade, enquanto pessoas, enquanto médicos, assumindo-nos aqui mais capacitados. E também nós podemos estar a entrar em contacto com este tipo de informação. Como lidar com isto? Às vezes o discurso do tentar desfazer não faz sentido, pode não correr bem. Se calhar são precisas também técnicas de comunicação para desfazer uma não-verdade. Qual é a vossa opinião sobre isto? Mais uma vez, penso que aquilo que a doutora Paula disse da credibilidade também se aplica aqui. Ou seja, é importante que nós próprios, ou nos darmos conta de informação que não é verdadeira, também tenhamos, pois, elementos credíveis que suportem a nossa argumentação. E isto, às vezes, é relevante com aquilo que as pessoas nos trazem daquilo que já pesquisaram na net, não é? Portanto, muitas vezes os doentes, perante o relatório de exames, etc., vão pesquisar e quando vêm para a consulta até já trazem alguma informação que muitas vezes eles nem sequer souberam digerir. Não quer dizer que às vezes é informação falsa, mas outras vezes até não é informação falsa, é informação que não souberam digerir. E aí compete-nos a nós também, por um lado, perceber a credibilidade das fontes que eles consultaram e, por outro lado, ajudá-los a entendê-las, ajudá-los a fazer a sua leitura, porque eu penso, e aqui realmente é uma questão que é muito debatida entre nós, que é a questão da literacia em saúde, mas a verdade é que a problemática da literacia tem a ver com esta particularidade de que não tem a ver só com os conhecimentos, tem a ver também com a interpretação da informação, que por vezes não é aquela que à primeira vista pode parecer, às vezes tem nuances que nós, no fundo, que entendemos isso, porque estudamos a semiologia, no fundo estudamos as patologias e temos esta noção de o integrar, que muitas vezes as outras pessoas não têm porque só veem o texto, interpretam o texto sem este background. E eu penso que aqui compete-nos a nós, e isto também pode ser feito num contexto de amizade, ou seja, num contexto de pessoas que no fundo em conversa e que estão a divulgar informação que nós manifestamente percebemos que não é verdadeira, podemos ajudá-las também a saber ler essa informação que eles recolheram. Eu penso que aqui, no fundo, o que podemos fazer é dar chaves de leitura e ajudar a interpretar, porque realmente muitas vezes as pessoas, aliás, como já foi dito, muitas vezes as pessoas enquadram a medicina não como sendo a biologia, mas como sendo matemática quase, e às vezes fazendo leituras matemáticas pode realmente não dar a interpretação correta, nomeadamente se a pessoa não estiver a fazer uma leitura de probabilidades. Evidentemente que se for uma leitura de probabilidades já é compreensível, mas se não for esta vertente da matemática já é mais difícil. Portanto, para já eu penso que o nosso papel enquanto médicos pode ser ajudar as pessoas a fazerem a leitura da informação que recolheram, que pode ser falsa ou pode estar a ser falsificada, ou seja, pode ser verdadeira na base, mas estar a ser mal interpretada. Queres falar no fim, Carlos, é isso? Como... Eu não sei para que Carlos é que estás a dirigir. Acho que é para si. O corte. Eu se calhar não, só queria dar, enfim, não era suposto eu intervir, o meu papel era fazer aqui a abertura deste debate, que eu estou a achar, enfim, muito, muito interessante, mas há aqui um aspecto que eu gostaria de, enfim, de deixar a minha impressão, porque ele não foi abordado e acho que é justo salientá-lo. A questão da comunicação social, estava-se, enfim, aqui a falar das verdades, da forma que nós temos de corrigir aquilo que não está certo, a má informação, nomeadamente, enfim, toda esta informação em massa que é veiculada pelas redes sociais, e o testemunho, eu acho que é importante deixá-lo aqui,
daquilo que aconteceu na pandemia. E apesar, enfim, da informação ter sido muito confusa, muitas vezes muito complexa para as pessoas, mas não foi, de verdade, a comunicação social que dificultou essa compreensão, era o próprio emissor, era quem passava muitas vezes a informação que a passava muito mal. Eu acho que durante a pandemia o que nós tivemos foi um péssimo exemplo de comunicação em saúde, porque as mensagens eram contraditórias, eram mal comunicadas, enfim, sobretudo no início as coisas correram muito mal, mas aquilo que eu vos queria dizer é o papel muito relevante que teve a comunicação social, os órgãos de comunicação social, que muitas vezes, e nós sabemos, procuram, enfim, o sensacionalismo, a notícia que não é relevante, mas que pode adquirir, enfim, uma dimensão que pode parecer relevante. E eu acho que a comunicação social, verdade seja dita, durante a pandemia, não procuraram tanto esse sensacionalismo, tentaram esclarecer muitas vezes as populações, portanto tentaram fazer muitas vezes aquilo que o Ministério da Saúde e a própria Direção-Geral de Saúde tinham dificuldades em fazer, e foram portadores, do meu ponto de vista, de uma boa comunicação, e colocaram-se do lado da verdade, colocaram-se do lado da ciência, não tentando, enfim, como é hábito por vezes na comunicação social, colocar no mesmo patamar a mentira e a verdade, e deixar que a mentira e a verdade se conflituassem ao mesmo nível. Não, eu, pelo menos foi aquilo que eu senti, enfim, poderão discordar desta minha opinião, mas eu senti que a comunicação social privilegiou a verdade, privilegiou a ciência, e teve um contributo muitíssimo positivo nesta pandemia para as pessoas terem os comportamentos adequados, não obstante, depois, naquilo que dependia diretamente de algumas pessoas, em termos de veículo de informação, eu estou a falar das redes sociais, as redes sociais são, enfim, veiculam informação muitas vezes muito pessoal, sem filtros. A comunicação social soube fazer essa triagem. E nisso ela foi interventiva, selecionou a informação que era importante, que era relevante, e tentou transmiti-lo de uma forma clara, sabendo nós que esta pandemia foi a expressão máxima da confusão de informação. Obrigado. Se calhar pedia então agora ao professor Filipe Frois, se quiser dar aqui. Vou dar um contributo muito rápido, e até com base naquilo que foi dito anteriormente é fácil perceber porque é que estas coisas ocorrem. A ciência e a verdade têm uma velocidade mais lenta, têm que lidar com a incerteza e falam à razão. Por outro lado, a mentira, como nós vimos já do tempo do Winston Churchill e antes, viaja mais depressa e tem uma vantagem, dirige-se à emoção. E, portanto, nós vamos sempre lidar com esta dificuldade. E desta desigualdade que existe entre a verdade e a mentira, não é? É fácil criarem-se muitas vezes teorias da conspiração, notícias falsas, fake news, e, no fundo, contribuir para aquilo que a pandemia atual veio a agravar, que é a chamada a pandemia da desinformação global. Isto é provavelmente um assunto que ultrapassa o âmbito da saúde, não é, e isto é uma certeza, de tal maneira que as Nações Unidas, a OMS e a União Europeia estão neste momento a pensar e a debater em mudanças de algoritmos, exigências do Facebook, do Instagram e desses sites onde se albergam mais estas notícias, de maneira a promover a transparência, promover a verdade e promover, pelo menos, a melhoria dos algoritmos no sentido de evitar que algumas destas situações se perpetuem. E, portanto, isto ultrapassa muito o âmbito da medicina. Na minha relação médico-doente, eu sofro destas situações. Eu não sou exceção, portanto, também sofro,
e, portanto, também estou habituado a lidar com elas e, de uma maneira geral, o que é que eu aprendi ao longo da minha experiência de médico e de clínico. Realmente aquilo que a doutora Paula Carmo disse foi a credibilidade da fonte, quer dizer, quando uma pessoa diz que leu na internet, leu na internet aonde? Alguém, quer dizer, nós temos que ler fontes credíveis, não é? Quer dizer, existe uma credibilidade diferente. Temos que promover a literacia da população e dos nossos estudantes, temos que investir na formação e no conhecimento dos nossos estudantes, temos que ser muito pedagógicos, indiscutivelmente, e a palavra final, temos de ter muita paciência, porque realmente isto é um trabalho contínuo, frequente. Eu já ouvi todos os tipos de comentários dos meus doentes, do género, doutor, mas quero-me dar esse medicamento, mas eu estive no bar e disseram-me que este medicamento fazia mal. Eu disse assim, olha, se quer ser seguido lá no bar, eu dou-lhe alta, passa a ser seguido lá e pronto, eles tratam de si. Doutor, não era isso que eu queria dizer. Mas é isso que está a dizer. Tem que perceber que o conteúdo latente e manifesto aqui foi eu tenho mais confiança no bar. Se tem mais confiança no indivíduo que lhe serve a bebida no bar, olha, eu remeto-me à minha insignificância e dou-lhe alta para ser seguido no bar. E, portanto, eu tenho imensas histórias destas situações e percebo que é preciso muita paciência para as pessoas até servirem depois de quê? Deles próprios combaterem as fake news. Nós, cá está, temos que voltar a perder tempo a investir nestas pessoas para elas próprias serem depois os agentes de transformação. Isto demora muito tempo e dá trabalho. Demora, mas cá está. Qual é a alternativa? A alternativa é sempre pior. Sempre pior. Não há alternativa. Não há alternativa. E, portanto, é um trabalho, ao longo de cada geração houve problemas, o nosso problema é um destes, temos que saber lidar com ele, temos que ter capacidade de resiliência e temos, até para fechar com o ciclo de ouro, esperança. Quer dizer, nós não podemos perder a esperança que as redes sociais são também uma oportunidade de nós transmitirmos uma comunicação mais credível e mais ao encontro das necessidades dos doentes. E, portanto, é isto que me move, olha, é a esperança que lentamente as coisas vão melhorando. E muito obrigado. Obrigado mais uma vez a cada um de vós por esta conversa que pelo menos na minha opinião foi super interessante. Atendendo ao avançar da hora e porque também é importante para quem comunica perceber que o receptor também precisa de descansar porque amanhã tem que trabalhar, eu terminava agora com os agradecimentos a cada um de vós, à Secção Regional do Centro, da Ordem dos Médicos, à Associação dos Médicos Católicos Portugueses, e gostava de vos pedir um desafio final, ao jeito quase de uma formação, que era 10 segundos, uma mensagem-chave, subordinada a desafios para a comunicação e linhas para o caminho. E acho que podíamos terminar assim. Eu sugeria a ordem de cada uma das apresentações e já agora desafiava o Dr. Carlos Cortes a terminar também e terminávamos assim a nossa sessão, se concordarem comigo. Okay. Muito obrigado e também agradeço as vossas brilhantes exposições. Realmente esta sessão penso que cumpriu o desejo que nós tínhamos para ela. Eu penso que os desafios para a comunicação daquilo que foi aqui dito é realmente comunicar com verdade e agora esta parte final, a credibilidade das fontes. Penso que são estes os dois grandes desafios que deixamos e que devem ser, no fundo, o caminho. Comunicar com verdade, credibilidade das fontes. Da minha parte, julgo que, secundando todas as opiniões anteriores, julgo que também é importante colocar um enfoque na formação, não só no ensino pré-graduado como pós-graduado. Queria, secundando também as palavras do Dr. Carlos Cortes, queria dar uma palavra muito especial a todos os elementos da comunicação social que nesta fase tão difícil, tão crítica, não ficaram em casa e ofereceram-nos a oportunidade de termos fontes credíveis e podermos partilhar informação rigorosa. Bom, eu quero agradecer o amável convite, também concordo que foi uma sessão muito interessante e a minha mensagem final é: nós temos que perceber que podemos ter esperança em comunicar melhor. Comunicar melhor faz parte de saber viver em comunidade. E, portanto, comunicar melhor
é indiscutivelmente saber ouvir, falar com credibilidade, com verdade e com empatia, e, seguindo também aquilo que eu já disse, nós na nossa profissão como médicos temos que investir na formação e no treino para ganharmos depois em comunicação e ganharmos em saúde. Eu fico com a parte mais difícil, que é falar depois de todos já terem dito tudo, não é? Mas, de facto, enfim, eu até vou sintetizar aquilo que disseram nesta intervenção final. Eu penso que a parte da formação, obviamente, é uma parte crucial e, por vezes, os médicos, enfim, tanto como disse a doutora Paula Carmo, na parte pré-graduada, nas faculdades, como depois, nós não insistimos muito nesta questão da formação, nesta questão de sabermos passar a mensagem correta, enfim, de forma perceptível. Nós passamos as mensagens corretas, mas às vezes não é da forma mais perceptível. A questão, enfim, que foi falada aqui muito, que é importante, que é da credibilidade, que é da verdade. A partir do momento que mentimos uma vez, enfim, no slide que o Filipe Freud nos mostrou, a verdade acaba sempre por ser uma dúvida, é difícil depois de voltar a colocar a verdade e a crença nas pessoas, mas, enfim, eu sempre fui muito a favor das tecnologias e a questão das tecnologias é uma questão que nós médicos conseguimos integrar a alta velocidade. Somos provavelmente das profissões que mais rapidamente integra as tecnologias nos seus atos, enfim, no dia a dia do seu trabalho, e há aqui um papel, enfim, que nós temos tido alguma dificuldade, até porque, enfim, não nos ofereceram isso da melhor forma, que são as tecnologias de informação e de comunicação, que nós utilizamos, estamos a começar a utilizar, e a pandemia também nos obrigou a isso com os nossos doentes, e estamos a começar a utilizar também de forma mais massiva, enfim, através dos órgãos de comunicação social. Nunca falaram tantos médicos como neste último ano na televisão. Nunca se falou tanto, apesar de, mesmo assim, a saúde ser uma fatia muito importante dos órgãos de comunicação social. Enfim, penso que há dois temas que são muito difundidos, que é o tema do futebol e é o tema da saúde. Abrem sempre telejornais, enfim, estão sempre nas primeiras páginas dos jornais e inundam a comunicação social. Neste último ano foi muito pior ainda, foi muito mais visível a presença de médicos ou de pessoas a falarem sobre saúde. Enfim, nos órgãos de comunicação social mais tradicionais e nestes mais modernos. E eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que os médicos aí têm que saber entrar e têm que saber transmitir as mensagens através destas novas plataformas. Não podemos virar as costas a esta modernidade das TIC, das tecnologias de informação e comunicação, nenhuma delas, porque é o meio de nós também transmitirmos confiança aos nossos doentes. Portanto, a comunicação social, enfim, o tema de hoje à noite era comunicação social, nós centramos muito na nossa comunicação, mas tanto uma como a outra são absolutamente fundamentais, indispensáveis, através da boa comunicação, obviamente, para a nossa prática médica no dia a dia. Elas são um suporte e um acrescente positivo para que haja mais confiança na relação entre o médico e o seu doente. Enfim, e agradeço a todos as vossas excelentes intervenções e toda esta sessão que foi muito, enfim, interessantíssima e muito enriquecedora. Bem, resta-me então agradecer-vos mais uma vez, agradecer a cada uma das pessoas que esteve a assistir à sessão e eventualmente poderá vir a assistir posteriormente, e se calhar aproveitava esta última intervenção para terminarmos a sessão. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.